Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui, né? Vou dar uma mudança aqui nessa sala. Vou tirar esse sofá. Vou trocar aqui a estante, né? Vou trocar toda a sala de lugar, meninas. Vou tirar essa mesa, vou botar pro lado que tá a estante, né? Vou botar esse sofá pequeno para aquele lado de lá também. Vou fazer uma mudança aqui, meninas. E vou dar uma limpada, né? Uma faxina nessa sala aqui, que está pela misericórdia. Aí vou mostrar tudo aqui a vocês, meninas, a situação que já tá aqui, né? Na verdade eu deixei mesmo para poder mostrar a vocês a mudança que eu vou fazer aqui na sala. E eu acredito que vai ficar bem bonito, né? Na verdade eu tentei botar uma vez desse jeito, né? Não gostei. Aí vou tirar tudo direitinho aqui. Vou mostrar essa estante aqui como tá. Vou botar pra cá, né? Vou mudar tudo aqui. E aí vou botar aqui. Se ficar legal vocês me avisam, pessoal. Aí já vou começar aqui, né, meninas? Tá desse jeito, né? Vou fazer uma transformação aqui, eu acho que vai ficar bem legal. Vou começar aqui primeiro tirando as coisas, né? Porque tem coisas, muitas coisas de vidro aqui. Vou tirar tudo, né? Botar em outro canto. E vou ver aqui o que é que eu vou fazer o máximo, menina, pra tentar adiantar esse vídeo aqui. Porque, na verdade, aqui foi o dia todo pra tentar fazer isso aqui. Porque eu mudo pra um lado, mudo pro outro, não acho que não ficou legal, vou e tento modificar de novo, né? Então foi praticamente o dia inteiro para fazer isso aqui. Aí, né, tira ali a tomada, vou tirando as coisas ali de vidro para tentar mudar ela de lugar, porque essa estante é muito pesada, muito mesmo.
Pronto, meninas. Ó, o balcão todo limpinho. Ó, a banquinha daqui ficou assim. Tá desse jeito aqui, meninas. Ó, foi a forma que eu achei para poder ter mais espaço aqui na sala. Ó, a mesa eu botei naquele canto. Ó, botei uma mesinha ali. Botei a árvore ali. Achei que ficou legal também. Botei esse quadro aqui. Ó, o roteador ainda tá ali. Vou ter que dar um jeito de botar ele do outro lado. Aqui tá assim, desse jeito. Botei aquela plantinha ali. Essa é a visão, meninas, desse lado. Ó, ficou assim. Ficou bem mais espaço na sala. Ó, ficou desse jeito. Depois eu vou tentar tirar aquele bastão dali pra botar ou no lado agora que tá a estante, eu vou botar do lado da porta. Vou ver ainda o que eu vou fazer com ele. Ó, mas desde já confesso que gostei, menina, do resultado. Ó. Aí desse lado de cá, meninas, ficou assim, né? O sofá grande botei cá. Ficou desse jeito. Botei aquelas duas mesinhas ali no canto. Botei essa aqui. Deu, ainda ficou um espaço de boa aqui pra poder passar. A estante ficou desse jeito. Ó. Não sei como foi, meninas, que eu não pensei nisso antes, né? Mas gostei do resultado. Por enquanto ela vai ficar assim. Eu creio que por um bom tempo, né? Mas eu acho, né? Porque eu sou de veneta, né? Mas por enquanto ela vai ficar assim. Achei que ficou um bom espaço aqui na passagem, ó. Ficou um bom espaço. Aí a mesa eu deixei aqui. Aí tá desse jeito aqui, meninas. Ó, minha sala. Gostei muito, meninas, do resultado. Comente aí o que foi que vocês acharam, né? Achei que ficou bem legal. E vai vir surpresa aí, viu, meninas? Vai vir surpresa aí, vocês que estão me acompanhando, né? Vou mostrar a surpresa que eu vou... vai chegar pra nós aí, né? E é isso, meninas. Desde já eu digo que gostei do resultado. Criou mais um espacinho aqui pela sala. Ó, que deu pra botar aquela mesa ali. Ficou... achei que ficou bem legal ali. Ó, depois ali eu vou botar uma planta naquele canto ali onde tá o espelho. E aí ficou assim. Ó. Essa é a visão. Assim que entra. Ficou assim. Botei aqui essa... E é isso, né, meninas? A sala ficou desse jeito. A mesa achei que ficou bem legal aqui. E ficou bem, né, ajeitadinho, mais espaço, né, pessoal? E esse foi o vídeo de hoje, meninas. Espero que vocês gostem. Quem gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like. Se inscreva vocês que não são inscritos, né, meninas? E até a próxima, se Jesus quiser. Eu creio que Jesus vai querer.